Mulher Única, capítulo 3. Aproveite a oportunidade. Parte 1. Nancy. Algum tempo atrás, comecei a pensar sobre oportunidades que o Senhor poderia me dar para servi-lo. Então, ele fez a história de Abigail saltar aos meus olhos. Lemos que ela era uma mulher sensata e formosa, mas estava casada com um homem chamado Nabal, duro e maligno em todo o seu trato. Enquanto fugia de Saul, Davi e seus homens protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal, sendo como um muro para eles, o que indica proteção. Em troca, Davi pediu-lhe a gentileza de fornecer comida para ele e seu bando numa ocasião em que tiveram fome. Nabal, sendo rico, poderia facilmente ter provido o alimento. No entanto, recusou-se a fazê-lo, dizendo que nem mesmo sabia quem eles eram. Por isso, Davi decidiu matar Nabal e todos os homens de sua casa. Quando um dos empregados de Nabal relatou o episódio a Abigail, ela imediatamente levou um estoque de comida para Davi e pediu-lhe perdão pelo comportamento do marido. Abigail enxergou o que seu marido não conseguiu ver, que Davi era um homem de Deus. Ela suplicou pela vida do marido e assim desviou a ira de Davi de sua casa. Mais tarde, ao contar a Nabal o que tinha acontecido, se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra, vindo morrer 10 dias depois. Quando Davi soube da morte de Nabal, mandou buscar Abigail e casou-se com ela. Como recompensa por um ato de coragem em um momento de necessidade, Abigail se tornou uma das esposas do futuro rei de Israel. Ela aproveitou a oportunidade de fazer algo pelo Senhor e, como resultado, foi resgatada de um casamento terrível e elevada a uma das mais altas posições que uma mulher poderia ocupar naqueles dias. Outra história que me impressionou quando passei a vê-la sob uma nova perspectiva foi a de Ruth. Essa mulher tomou a decisão de seguir a Deus e acabou se tornando parte da linhagem de Jesus. Ruth, que era de Moabe, era casada com um israelita. Após a morte do marido, ela decidiu retornar com sua sogra a Israel e servir ao Deus que ela servia, em vez de permanecer em Moabe com os seus deuses pagãos. Mais tarde, casou-se com Boaz, parente de seu falecido marido, e tornou-se bisavó de Davi, ancestral direto de Jesus. Ela aproveitou uma oportunidade e deixou uma marca na história. Apesar de já conhecer a história dessas duas mulheres há tempos, nunca havia percebido a importância do exemplo delas. Durante anos, sempre que era convidada para falar a um grupo, eu replicava: "Não, obrigada. Não sou uma boa palestrante." Eu sabia que não era nenhuma grande conferencista, embora Deus tivesse me usado nessa área algumas vezes. Contudo, o apóstolo Paulo nos exorta: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Eu, porém, levada pela convicção errônea de que não tinha nada para oferecer, deixei várias oportunidades passarem. Para mim, era mais cômodo deixar que Edwin assumisse a liderança. Além do mais, eu sabia que estava fazendo a vontade de Deus ao apoiá-lo. Foi então que o Senhor me mostrou que em várias ocasiões eu havia me escondido atrás das realizações do meu marido, e não fizera tudo o que era capaz de realizar. Com muita brandura, Deus me revelou que algumas de minhas relutâncias e a minha atitude de parceria silenciosa não somente refletiam falta de fé da minha parte, mas também era reflexo de um espírito preguiçoso e complacente que afirmava: já tenho muitas bênçãos de Deus, não preciso de mais nada. Por ser casada com um pastor, eu sabia que se me dedicasse mais à obra, passando a pregar ou a escrever, por exemplo, eu teria de orar mais, estudar mais a Bíblia e andar muito mais no espírito e não na carne. Também pensava: e se Deus não abençoar os meus esforços? Isso sim que é falta de fé. De fato, houve uma época em que assumi responsabilidades em áreas que não tinham muito a ver comigo. Naquele momento, entretanto, comecei a me dar conta de que não estava aproveitando as oportunidades que realmente eram para mim. Fazer a obra de Deus nem sempre é fácil. Pensemos sobre Abigail. O que seria dela e de sua casa se ela não tivesse aproveitado a oportunidade de tomar a atitude certa no momento certo?
Tenho uma amiga que alguns anos atrás dava conta de ajudar na igreja, trabalhar no ministério feminino e ajudar os necessitados, mas nunca conseguia falar de Jesus. Pensava que não era apta para isso e, portanto, deixou de receber bênçãos de Deus nessa área. O lamentável é que ela era extremamente comunicativa e interessante, capaz de falar com desenvoltura sobre praticamente qualquer outro assunto. Todavia, nessa área, acabou permitindo que Satanás a cegasse. Quando deixamos o diabo nos cegar, sempre surge um incômodo e um vazio em nosso espírito. Mas se pararmos para ouvir uma voz bem suave, vai nos dizer para nos levantarmos e aproveitar as oportunidades, para procurarmos em nossa vida os talentos e as habilidades escondidas ou ignoradas que podemos usar para o Senhor. Obedecemos a essa voz gentil, a essa voz mansa e suave. Na verdade, ela é a voz do Espírito Santo e não da nossa própria mente instável. Deus diz em sua palavra que a sua bondade nos engrandece. Portanto, mantenhamos os ouvidos abertos para a doce voz do Senhor. Ele deseja que a nossa vida alcance todo o seu potencial, assim como aconteceu com Abigail e com a de Ruth. Entreguemos e submetamos nossos talentos, sonhos e desejos a Deus. Permitamos que nos santifique, e então aproveitamos as oportunidades que Ele puser diante de nós. Por que não há um número maior de mulheres alcançando a grandeza? Existem aquelas que conhecem a história de todas as mulheres que conquistaram grandes coisas na Bíblia, mas que ainda pensam que elas mesmas não possuem as características para tanto. Essa mentalidade permeia toda a vida delas, impedindo-as de viver à altura do potencial que têm. Talvez haja quem pense que os homens são mais inteligentes que as mulheres. No entanto, tenho novidades para quem crê nisso. Questões culturais à parte, eles não são. Um artigo publicado no jornal Los Angeles Times, escrito por Martin Lin, professor de educação da Universidade da Califórnia, em coautoria com a psicóloga Janette Hyde, da Universidade de Houston, revelou que nos últimos 20 anos, a aptidão verbal dos homens tem aumentado, igualando-se a das mulheres, enquanto a habilidade matemática das mulheres tem aumentado, igualando-se a dos homens. Os pesquisadores concluíram: as diferenças passaram a ser tão pequenas que podem ser desprezadas. Não deveríamos nem discutir mais esse assunto. Você tem mais do que pensa ter. Você pode fazer mais do que pensa ser capaz. Você é inteiramente responsável por usar a inteligência, os talentos, as habilidades e os dons que Deus lhe concedeu. Eles só precisam ser desenvolvidos. Lembre-se quando Moisés falou ao povo de Israel, homens e mulheres, ele disse: sede fortes e corajosos. E Jesus se dirigiu tanto aos homens quanto às mulheres ao afirmar: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor falou por intermédio do profeta Joel: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Deus não dá às mulheres todas essas bênçãos espirituais para que elas guardem para si. Ele as concede para a edificação de outras pessoas, para o enriquecimento do seu reino e para que seus propósitos sejam cumpridos por nosso intermédio. O profeta Isaías disse: levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Foi exatamente isso que tive que fazer. Precisei me levantar para cumprir os propósitos divinos, não apenas em minha vida, mas na vida dos outros com quem tinha contato e a quem influenciava. Levantar-me foi algo que fez parte do meu crescimento espiritual, do meu amadurecimento na vida cristã e do fato de me tornar uma vencedora. Outro fator que impede as mulheres de aproveitarem as oportunidades é simplesmente a falta de coragem para vencer. Aquelas que se recusam a ser vencedoras no âmbito espiritual acabam sendo dominadas por outros. Homens maus encontram espaço na casa de mulheres estáveis, aprisionando-as e transformando a vida delas em um inferno na terra. Essas mulheres tomam decisões inconsistentes e se tornam escravas das próprias escolhas. Isso não é vida.
A vida de vencedora é a vida que vale a pena ser vivida. Débora foi uma vencedora cujos feitos estão registrados na Bíblia. Enquanto servia como juiz em Israel, ela motivou o general Baraque a conquistar a maior vitória dele, ao prometer-lhe que o acompanharia na batalha. Isso exigiu coragem da parte dela. Como resultado, a Bíblia diz poeticamente: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. A história de Esther é outro notável exemplo da vitória e da coragem. Durante o período em que ela viveu, muitos israelitas da tribo de Judá foram para o exílio na Pérsia. Todos, inclusive a própria Esther, estavam marcados para morrer, mesmo sendo ela rainha dentre todas as mulheres do rei Assuero. Diante deste fato, Mordecai, um primo seu que temia ao Senhor, encorajou a falar com o rei sobre a terrível sentença que pairava sobre o povo judeu. Contudo, nem mesmo a rainha tinha permissão para ir até o rei sem ser chamada por ele. Se Esther suplicasse diante do soberano e ele não lhe estendesse o cetro, ela seria executada. Então Esther pediu a Mordecai e a seu povo que jejuassem e orassem durante 3 dias antes dela se apresentar ao rei. O resultado foi que Assuero teve misericórdia de Esther. O povo judeu foi salvo. E Mordecai foi elevado a uma das mais altas posições da época. Por meio de Esther, os israelitas passaram a ter voz ativa no governo, mesmo sendo uma nação dominada, vivendo no exílio em terra estrangeira. As parteiras que salvaram os bebês israelitas no Egito, séculos antes da época de Esther, também foram muito corajosas. Foi por causa da coragem delas que Moisés sobreviveu e cresceu, vindo futuramente a libertar o povo da escravidão e conduzi-lo à terra prometida. Em vez de matar todos os meninos recém-nascidos conforme a ordem que haviam recebido, essas mulheres os esconderam e os protegeram do faraó. Deus salvou a vida dessas parteiras e as ainda recompensou dando-lhes casas. Por todos os lados há oportunidades disponíveis para a mulher, que tiver coragem de aproveitá-la. Além da igreja e do serviço cristão, há empregos, hobbies, instituições de caridade e até a possibilidade de você mesmo estabelecer seu próprio negócio. Deus coloca desejos em nosso coração, para que Ele possa cumpri-los. Você não precisa recuar diante de nenhum desafio. Mesmo aquele em que tiver de assumir um cargo de chefia ou de autoridade sobre outras pessoas. A maternidade é uma forma de exercício de autoridade e é algo para a qual as mulheres já são especialmente qualificadas. Junto com Baraque, Débora comandou 10.000 homens. A força dela vinha da sua sabedoria, do seu conhecimento de Deus e do entendimento da vontade dele para a sua vida. A estabilidade, isto é, a capacidade de manter-se firme em sua posição, é produzida pela sabedoria, pelo conhecimento e pela força da sua salvação. Se você precisa de mais sabedoria, simplesmente peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente, sem fazer com que nos sintamos mal por pedi-la. Geralmente, a mulher é rotulada de feminista quando tem o desejo de realizar algo, ou quando possui aspirações maiores do que as mulheres do seu convívio. No entanto, se ela colocar o Senhor em primeiro lugar, a família em segundo, e deixar que Deus ordene o restante de suas prioridades, então não importa o volume de suas realizações, pois seja qual for, ela estará caminhando com Deus. Uma líder que admiro é Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra da Inglaterra. A habilidade que ela demonstrava para conduzir a nação, cuidar do seu lar e ainda separar tempo para os netos foi de grande inspiração para mim. Ela tem sido considerada uma das mais bem-sucedidas líderes no mundo, em alguns círculos a mais bem-sucedida. Contudo, como certo colunista ressaltou, em vez de elogiarem seu êxito como profissional, as feministas tendem a ignorá-la, provavelmente porque Tati é também uma mulher bem casada, que se sente feliz como mãe e avó e não aparenta ter raiva dos homens. Entre o extremo das mulheres agressivas e o extremo das instáveis, existe um ponto de equilíbrio a ser descoberto. O apóstolo Paulo teve de ensinar sobre tal ponto no tocante às mulheres. As atitudes e os ensinamentos de Jesus
foram e são extremamente libertadores para as pessoas, mas para as mulheres de sua época, eles o foram de uma maneira especial. Paulo ensinou acerca da nossa liberdade em Cristo, mas advertiu que não a usássemos como licença para praticar o mal. O mesmo é válido para nós. Sua liberdade para empreender feitos, para aproveitar as oportunidades e para tentar ser tudo o que você pode ser, não lhe dá permissão para passar por cima dos outros, nem para andar em oposição às autoridades ou a Deus. Edwin falará mais sobre essa questão. Edwin. Para a mulher, ser semelhante a Cristo significa ser uma mulher em todo o seu potencial feminino. A qualidade básica da condição de ser mulher é a feminilidade. A feminilidade tem tanta força quanto a masculinidade. Entretanto, ambas se manifestam de diferentes maneiras. Quando as mulheres imitam os homens para tentar competir com eles, elas abrem mão dos seus próprios pontos fortes e tentam vencer uma luta que se torna desigual. Lois é nossa filha do meio, e também a que me revelou durante um programa de televisão chamado Clube 700 que estava grávida do primeiro filho. Caí da cadeira, e bem, o apresentador explodiu de rir. Certa noite, quando tinha 14 anos, ela se recusou a fazer algo que a mãe lhe pedira. Depois de ter sido obrigada pela mãe a fazê-lo, Lois entrou no quarto e se trancou. Quando chegou a hora do jantar, fui chamá-la para comer, embora ela protestasse veemente. Querendo melhorar a atitude dela, pedi que orasse agradecendo pela comida. Ela me fuzilou com o olhar. Encarou vagarosamente cada membro da família. Depois abaixou a fronte e orou. Senhor, te agradeço porque me preparaste uma mesa na presença dos meus inimigos. Todos nós rimos tanto que mal conseguimos comer. Hoje, Lois é promotora pública na Califórnia. Recentemente, um advogado de defesa muito experiente a encontrou no corredor do tribunal. Lhe fez um grande elogio, disse ele. Lois, quero parabenizá-la por suas habilidades. Você é uma mulher que eu jamais desejaria enfrentar diante do juiz. Está fazendo exatamente o que eu faria se fosse mulher. Você se veste e age como mulher no tribunal. Você é esperta. Essa não é a única razão, porque é tão difícil vencê-la, mas é uma boa razão, e ela reconhece. Certa vez, seus superiores lhe pediram que atuassem como um homem no tribunal, e ela acabou perdendo o primeiro caso de sua carreira. Em vários anos, aquela foi sua única derrota. Todavia, ela aprendeu uma dura lição. Não podia abrir mão dos pontos fortes de sua condição de mulher. O fato de ter deixado de lado sua feminilidade e assumido uma postura masculina enfraquecera suas habilidades. As mulheres são grandes realizadoras. 3 dos grandes líderes mundiais após a Segunda Guerra Mundial foram mulheres. Golda Meir, de Israel, Indira Gandhi, da Índia, e Margaret Thatcher, da Inglaterra. Alguns homens, no entanto, escondem-se atrás de mulheres fortes. Algumas são mais inteligentes, mais espertas e mais talentosas que seus cônjuges. Uma mulher assim tem de ter cuidado para não usurpar o lugar do marido. Em uma igreja de Honolulu, no Havaí, diante de grande público, dezenas de casais vieram à frente receber oração. Então lhes perguntei por que estavam ali. Você é marinheiro? Perguntei a um jovem que estava de mãos dadas com a esposa. Antes que ele pudesse responder, ela disse, sim, ele é. Então fiz outra pergunta a ele. Há quanto tempo estão casados? De novo, ela falou pelo marido. 5 anos. Ficamos separados por 7 meses e voltamos há 1 mês, acrescentou em seguida. Analisei os dois por um instante. Ele estava com a cabeça baixa, os punhos cerrados, contraindo os músculos da mandíbula. Ela tinha uma aparência bonita, um jeito inocente e os olhos arregalados como se estivesse aguardando ansiosa pela pergunta seguinte. Desculpe-me, mas estou falando com seu marido. Deixe ele responder, disse a ela educadamente. Ele respondeu algumas indagações que lhe fiz e em seguida falei aos dois sobre qual era o problema deles, tentando ser o mais educado possível. Você pensa rápido, é esperta e rápida no gatilho. Já o seu marido tem um ritmo menos acelerado. Ele reflete antes de falar e é muito cauteloso. Você é impaciente com ele. Você quer acelerar o passo. Acha difícil esperar que ele tome as decisões. Ele a deixa assumir as rédeas, mas fica magoado com isso.
Ele transfere as iniciativas para você, mas sabe que não deveria fazê-lo. Na verdade, ambos estão errados. A impaciência é a arma da carne e a divergência é a arma do diabo. Vocês estão como marionetes na mão de um outro. Se não mudarem nessa área, vão acabar se separando de novo. Quando um cônjuge é impaciente com um outro, o descontentamento se instala na relação. Depois de um tempo, torna-se quase impossível perceber as qualidades e os pontos fortes do outro. Além disso, o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Uma mulher de personalidade forte pode levar um homem a se tornar moralmente preguiçoso. Ele deixa que ela faça tudo, eximindo-se da responsabilidade de tomar decisões. Entretanto, existem mulheres que têm prazer nisso. Querem ter um mundo no qual sejam rainhas e os homens seus escravos, subservientes que cedem a todo e qualquer capricho delas. Esse, porém, é o espírito de Jezabel. Jezabel, que foi esposa do rei Acabe, era uma mulher que competia com os homens. Rebelou-se contra os costumes e as tradições de sua época. Seduziu o povo de Israel, levando-o a adotar uma falsa religião. Negou a soberania de Deus, corrompeu a nação, perverteu o espírito das pessoas, manipulou o marido e, demonstrando um espírito adúltero, apoderou-se do controle do país. O mesmo espírito predomina em nossa terra hoje. O pastor que tem uma esposa de personalidade forte pode se sair muito bem no ministério, desde que mantenha a autoridade da liderança em suas mãos. Se deixar que a esposa assuma a autoridade, ele perderá a capacidade de liderar. E as mulheres não devem usurpar a autoridade da liderança masculina. Ainda hoje existe uma grande controvérsia acerca do exército ministerial da mulher. No entanto, algumas das mulheres mais notáveis que conheço estão no ministério. O perigo existe quando elas não reconhecem a hierarquia que Deus estabeleceu. Certa líder que conheço fracassou por causa disso. Ela era carismática, conhecia a palavra e tinha o dom de ensinar. As pessoas gostavam muito dela, e logo ela começou a ser convidada para falar em eventos fora da sua igreja. Ela aceitava os convites com alegria, e tinha a aprovação do marido para atendê-los. O ministério dela cresceu. Estava imensamente satisfeita com seu trabalho. Havia apreciação, reconhecimento e afeição das pessoas para as quais ministrava. Entretanto, a percepção que tinha de si mesma rapidamente mudou. Em vez de priorizar o seu papel como esposa e mãe, ela passou a colocar em primeiro lugar sua posição de pastora, igualando-se aos homens na obra do Senhor. Sem perceber, tornou-se cada vez mais irritadiça com o marido. Passou a negligenciar suas responsabilidades pela família. E não percebeu que a intimidade no casamento estava desaparecendo. Ao mesmo tempo, começou a desenvolver uma grande afinidade com um parceiro de oração. A oração produz intimidade. O problema é que, nesse princípio, há aspectos positivos e negativos que ela falhou em reconhecer. No sentido positivo, a intimidade desfrutada pelos cônjuges no espírito pode gerar o desejo de terem relações sexuais. Vários casais com dificuldades na área do sexo têm sido restaurados quando começam a orar juntos de uma forma mais constante. Por outro lado, quando dois parceiros de oração que não são casados um com o outro desenvolvem tal intimidade, o resultado pode ser o adultério ou a fornicação. Esse é o lado negativo. É por esse motivo que uma cristã solteira terá muita dificuldade em romper um relacionamento ilícito com um homem. O fato dela orar por ele fará com que um nível de intimidade se conserve, tornando difícil para ela ver-se livre do desejo de estar com ele. Por fim, a ministra em questão acabou se envolvendo em adultério com aquele homem. Aos seus olhos, tudo parecia certo, mas na verdade estava totalmente errado. A descoberta do adultério a levou a perder o ministério e o amante, e por pouco não perdeu também a família. O pecado é terrivelmente enganador. O fato de termos dons e unção não nos exime de praticar a obediência. Ela aproveitou a oportunidade, mas se esqueceu da autoridade que estava sobre ela. É por esse motivo que precisamos de um capítulo só para falar sobre submissão.